Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beixefé, Escola Bíblica à Distância. Eu estou muito feliz e grato a Deus pela sua audiência, por você estar conosco toda semana, nos acompanhando não só nas reflexões, mas no estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, e o tema central deste trimestre será generosidade em tempo de escassez. Hoje, na lição de número 5, o tema será generosidade para com o próprio corpo. Preocupado com o seu amigo Gaio, João lhe deseja boa saúde. Na verdade, é o que esperamos para nós e para os outros, saúde. Veja o que diz o texto: amado, oro para que você tenha uma boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Você pode conferir isso em 3ª Epístola de João, capítulo 1. Saúde é equilíbrio, é o corpo funcionando em equilíbrio, sintonia, e todos os sistemas em ordem. Quando isso não acontece, o mau funcionamento de um órgão afetará o seguinte, e assim sucessivamente, desencadeando problemas no funcionamento de todo o organismo. Assim, devemos ser bons mordomos do nosso próprio corpo e da nossa própria vida. Muitas pessoas questionam o fato de os cristãos adoecerem. No entanto, se esquecem de que são tão humanos como aqueles que não creem em Deus. O corpo responde da mesma maneira no que tange às adversidades, sejam elas físicas ou emocionais. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, muitas pessoas tentaram a Deus não cuidando de si mesma por meio das orientações recomendadas pelas autoridades de saúde. Certamente, esta não é uma atitude de um bom mordomo do próprio corpo e da própria vida. Vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Deus, por esta palavra e por esta lição, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a ser bons mordomos do nosso próprio corpo, ó Pai. Que possamos cuidar da nossa saúde, ó Pai. E que assim possamos ser mais produtivos na tua obra, Pai. Que possamos entender que somos templos do Senhor, Pai. E que temos responsabilidade com o nosso corpo, Pai. Ajuda e faz os teus servos entender a necessidade e a importância de serem cuidadosos com a sua vida, com a sua saúde, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Não obstante, a perda da saúde pode ocorrer por várias razões. Pode ser involuntária, quando não há intenção de que algo aconteça, tipo fatores genéticos ou fatores externos, os quais afetam aos indivíduos. Ou pode ser voluntária, quando é dado causa a situações que poderiam ser evitadas, como ingestão de alimentos nocivos ao corpo, uso de bebidas alcoólicas, fumos, drogas, incluindo outros fatores como a ausência de atividade física, um sono inadequado, excesso de trabalho, enfim, são muitas variantes. Muitas enfermidades podem ou poderiam ser evitadas no dia a dia se usássemos o princípio bíblico da mordomia do corpo. Uma saúde desejável é como João sugere: saúde para o seu corpo e a sua alma. Por isso, seja um bom mordomo de si mesmo e cuide-se generosamente. Frequentemente, há alguém falando sobre saúde com amigos, na TV,
no rádio, no trabalho, nas mídias sociais. A saúde do corpo está diretamente relacionada ao bom funcionamento do organismo, ao bom metabolismo e à disposição para realizar as atividades do dia a dia. A saúde é considerada o bem mais precioso que temos e cuidar dela é ser um indivíduo generoso para consigo mesmo. A palavra de Deus nos ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você pode conferir isso em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Portanto, devemos ter o máximo de cuidado com o nosso corpo, assim como respeitamos o lugar onde adoramos a Deus. A santidade do corpo, algo muito esquecido pela sociedade atual, tem de ser sempre lembrada entre aqueles que exercem a mordomia do corpo, sabendo que este pertence a Deus. Vamos ler a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Observe ou note que este versículo não diz que o exercício não tem valor. Há muitas pessoas que fazem uma interpretação, podemos dizer, equivocada desse texto. Ele diz que o exercício tem algum valor ou pouco valor, mas mantém as prioridades corretamente ao dizer que a piedade é que tem mais valor, ou maior valor. Então, claramente, não há nada errado no fato de um cristão se exercitar, fazendo uma corrida, uma caminhada, ou ir a uma academia, fazendo uma natação, não importa qual atividade. Na verdade, a Bíblia é clara ao dizer que nós devemos cuidar bem dos nossos corpos. Vamos ler a Bíblia ainda em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E ainda, Efésios capítulo 5, versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Observe que a Bíblia nos mostra a necessidade de cuidar do corpo, de zelar por ele. Como diz, de alimentá-lo. É importante entender que ela nos dá e pede que tenhamos sabedoria entre aquilo que devemos ou não fazer, aquilo que devemos usar ou não. Portanto, peça sabedoria a Deus para que você seja um bom mordomo do seu próprio corpo. Tão importante quanto cuidar da saúde física é cuidar da saúde mental. Algumas pessoas tratam saúde mental e física como sendo diferentes, vista de forma superficial. De fato, parecem ser assuntos distintos. Todavia, ao analisarmos, torna-se nítida a relação entre ambas. Apesar de ser comum fazer essa dicotomia, não seria correto tratá-las separadamente. Vamos ler a Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Segundo o comentário expositivo Hagnus, do pastor Hernandes Dias Lopes, os convertidos pensam mais nas coisas do céu do que nas coisas da terra. Ralph Martin diz que o verbo phronein, pensar, significa muito mais do que um exercício mental e tem pouco a ver com o estado emocional da pessoa. Sua esfera é mais aquela da motivação na medida em que o motivo determina uma linha de ação e a conduta do indivíduo. As coisas do alto deviam inspirar e controlar a vida dos cristãos. Os nossos pés devem estar sobre a terra, mas a nossa mente deve estar no céu. Hoje vivemos a inversão desses valores. Os cristãos querem um paraíso neste mundo e ajuntar tesouros na terra,
estão agarrados às coisas da terra, por isso não aspiram às coisas do céu. Não é à toa que muitas vezes encontramos membros das igrejas ausentes das atividades por longo tempo, cuja justificativa é: estou frio na fé. Na verdade, pode estar sofrendo de um estágio de depressão e não se dão conta. Sem ânimo para sair de casa ou participar de alguma atividade, vão perdendo o interesse pelas coisas de Deus. Esse tipo de comportamento tem atingido até mesmo pastores. É importante destacar ainda que, nesse período de pandemia, nós temos visto muitos cristãos esfriando na fé. Muita gente desenvolvendo doenças cuja origem é psíquica, é da mente, que está refletindo no seu próprio corpo. Você entende? Porque elas, ao invés de colocarem a sua confiança em Deus, estão olhando para as circunstâncias. E eu não digo que é fácil, é difícil. Ela nos traz até um certo receio. Mas nós somos convidados, como bons mordomos, a confiar no Senhor. Por isso, ao invés de enfraquecer na fé, ao invés de se distanciar do corpo de Cristo, da igreja, se aproxime, seja participativo, porque sem dúvida esse tempo vai passar, mas você precisa estar firme na sua fé, firme nas suas convicções, porque sem dúvida Deus tem o melhor para a sua vida. É possível adoecer espiritualmente? Sim, quando se desvia do foco da espiritualidade verdadeira. Há aqueles os quais se preocupam tanto com a obra de Deus que se esquecem do Deus da obra. O ativismo eclesiástico pode levar a uma exaustão espiritual. A realidade mostra como é importante viver em uma comunidade e conversar sobre assuntos relacionados à igreja. No entanto, muitas pessoas acabam dando um tempo na igreja, não sentem mais vontade de ir e participar da comunidade cristã. Por que isso acontece? Muitas delas param de ir à igreja por causa de uma decepção com a liderança, com a liturgia, com os irmãos, ou até mesmo porque estão tão aculturadas a uma concepção mundana que não são capazes mais de se satisfazerem por meio da comunhão com os irmãos. Vamos ler a Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 23 ao 25. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ao não assistir às reuniões cristãs, você acaba perdendo o estímulo e a ajuda que você pode receber dos outros cristãos. Reunirmos para anunciar nossa fé e nos fortalecer uns aos outros no Senhor. Ao nos aproximar dos fins dos tempos e ao estar próximo do dia em que Cristo voltará, seremos confrontados com problemas espirituais, tribulações e inclusive perseguição. As dificuldades nunca devem ser desculpas para nos afastar de estarmos juntos na congregação. Em troca, veja, à medida que surgem as dificuldades, devemos fazer ao contrário, ou seja, fazer um maior esforço para sermos fiéis na assistência. A preservação fiel desta comunhão, que pode, por exemplo, desenvolver somente na adoração coletiva, é um dos meios de estimular uns aos outros. Você compreende isso?
Mas essa fidelidade, por assim dizer, é também uma das boas obras, as quais devemos, por exemplo, encorajar-nos. E certamente não há um meio melhor de fazermos isso do que pelo exemplo. A espiritualidade é contemplação, é relacionamento com o Deus maravilhoso, o qual deseja se relacionar conosco. Veja, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias capítulo 33, verso 3. Nós somos chamados, por assim dizer, a desenvolver uma fé, a qual não depende ou se limite às circunstâncias, nem dos benefícios de Deus, porém de um relacionamento afetivo que nos livra do desespero. A questão não é estar livre das situações adversas, mas encontrar Deus em meio a elas. É renovar o ânimo e o prazer de servi-lo. Isso é maturidade e saúde espiritual. A pergunta é: nós somos bons mordomos do nosso próprio corpo e da nossa própria vida? Uma forte evidência de que estamos de fato crescendo em espiritualidade é quando adotamos um coração grato a Deus por meio do nosso corpo, reconhecendo em primeiro lugar que Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Você pode conferir isso em Salmos 106, verso 1. Cuidar de si mesmo é um ato de amor próprio, de generosidade e um dever para consigo mesmo diante de Deus. Por isso, meu amado irmão, não importa a situação adversa que estamos enfrentando nesse momento, esta pandemia que tem alcançado lares, famílias em todo o mundo, confie que o Senhor Deus Todo-Poderoso é capaz de guardar você e a sua família, de guardar a sua saúde, não é? Porque Ele é um Deus bom. E mesmo assim, se a nossa saúde não estiver tão bem, ou se formos acometidos por este mal, saiba que Deus pode curá-lo e que Deus sempre tem o melhor para você. Para pensar e agir, você compreende que seu corpo é templo do Espírito Santo? O que você tem feito para o bem de sua saúde física? Seja generoso consigo mesmo. Busque ações preventivas no cuidado com o corpo e a mente. Descanse. De forma madura, você tem sido grato a Deus em tudo? Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda a domingo, e você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor esta lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador, e não só vai poder rever esta lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 5 e o tema foi generosidade para com o próprio corpo. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação para todos aqueles que acompanham o canal e ainda não fazem parte de uma igreja evangélica. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você será bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja evangélica que esteja comprometida com a pregação genuína da palavra de Deus. Para se inscrever é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dê um like, faça um comentário, emita a sua opinião. Não deixe de acionar o sininho para receber as futuras notificações. E compartilhe com seus contatos, com suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo desta lição. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.